eles pregam, mas não vivem. Eles de fato eles cobram, mas eles em si mesmos não praticam. Por isso, a fim de praticarem obras más, estão ensinando o povo o caminho de erro. Não proceda em seus caminhos maus. Desperta, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. A religião de aparência dos fariseus, ela na verdade é uma religião vazia. Pessoas cheias de ego e vazias de Deus. Pessoas cheias, enchidas o seu coração de engano e vazios de Deus. Porém Jesus ele diz: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Encha-se do Espírito Santo de Deus. Não deixe o seu ego ser inflamado. Não deixe o orgulho inflamar o seu coração. Não deixe a soberba subir ao teu coração. Não deixe a glória dos homens fazer morada no seu coração. Não aceite da glória dos homens, porque Deus não divide a sua glória com os homens e nem dá o seu louvor às imagens de escultura. Aleluia, glórias a Deus. Mediante essa palavra de Mateus capítulo 23, se essa palavra certamente ela for pregada dentro dos templos, a maioria se fecha as portas se forem para viver ela. Se essas palavras de Jesus Cristo elas forem vividas na prática, a maioria dos templos se fecham hoje, porque a maioria vivem como sepulcros caiados, limpos por fora e sujos por dentro. Assim Jesus ele diz: sepulcros caiados, limpos por fora e sujos por dentro, vales de ossos secos, restos de podridão. Assim pois é o coração e a alma de muitos desses homens, que aprendem sempre, mas não chegam ao conhecimento da verdade. Jesus está advertindo: arrependam-se. Jesus está advertindo a arrepender-se. Jesus está advertindo a entrar pela porta estreita. Jesus está advertindo a arrepender-se e deixar os maus caminhos. Jesus está advertindo: entre pela porta estreita, porque estreito e apertado é o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que entram por este caminho, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Cidade de Goiânia, bairro da Vitória, entra pela porta estreita. Jesus é a porta estreita, o caminho estreito é Jesus Cristo. Entre pela porta estreita, Jesus é a porta das ovelhas. Em João 10, Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim entrará, depois sairá e achará pastagens. Aleluias, glórias a Deus. A salvação do homem não está em religiões. A salvação do homem não está em obras humanas, não está em tradições. A salvação do homem está em Jesus Cristo. A salvação do homem está no Cristo vivo. Glórias a Deus. E assim diz a palavra de Deus em Mateus 23, no versículo de número 4. Pois eles, colocando fardos pesados, difíceis de suportar, eles então colocam nos ombros dos homens, mas eles nem sequer movem um dedo para movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, alargam as franjas das suas vestes. Ou seja, eles gostam de ser vistos e reconhecidos, e eles então colocam vestes na verdade grandes, vestes largas, amam os primeiros assentos, colocam vestes para serem vistos como santos, colocando os seus ternos, colocando suas gravatas, uns vestindo a sua batina. Mas Jesus Cristo ele diz que certamente eles querem serem vistos pelos homens, querem ser reconhecidos pelos homens. Não queiram o reconhecimento dos homens, mas queiram o reconhecimento de Deus no livro da vida. Muitas pessoas buscam aceitação, e eu sei que o ego do ser humano, ele busca por isso aceitação e reconhecimento. Mas Jesus Cristo, ele diz: se o seu nome não for encontrado, escrito no livro da vida, pois certamente perecerá. Ai daquele que seu nome não for encontrado, inscrito no livro da vida.
O único reconhecimento que nós devemos buscar e qual nós devemos ter é o nome inscrito no livro da vida, no livro do Cordeiro de Deus. Não queira o reconhecimento dos homens, não queira a bajulação dos homens, não queiram ser vistos pelos homens, não queiram o elogio dos homens. A Bíblia fala que mais vale o amor aberto, a correção aberta, do que um elogio encoberto. Mais vale a repreensão aberta do que um amor encoberto, um elogio encoberto. E muitos estão atrás de elogios e palavras de aceitação, palavras que na verdade são palavras para elevar o seu ego. Mas Jesus Cristo, Ele não está preocupado em inflamar egos e encher corações, mas Jesus Cristo, Ele está na verdade ferindo o ego com a verdade. A verdade, ela fere o ego, a verdade, ela fere o orgulho, a verdade, ela fere a mentira, a verdade, ela fere o coração soberbo. Mas a Bíblia fala que fiéis são as feridas abertas por aquele que assim abriu a ferida, porque Ele mesmo quem abre a ferida e Ele mesmo quem cicatriza a ferida. Quem faz isso é Jesus Cristo. Jesus é quem abre a ferida, Jesus é quem cicatriza a ferida, Jesus é quem abre a ferida, e Jesus, Ele então, cicatriza a ferida. E essas feridas são abertas para que Deus de fato Ele possa curar. Jesus fala que o são não precisa de médico, mas Jesus, Ele veio para os enfermos, veio para os doentes. Você certamente precisa do verdadeiro médico. O verdadeiro médico é Jesus Cristo, é Jesus, verdadeiro médico. E Jesus Cristo, Ele cura a ferida aberta. Jesus, Ele cura o homem de todos os seus pecados. Jesus, Ele cura o homem de todas as suas depressões, de todas as suas angústias, de todas as suas insônias, de todo o mal. O homem pode ser sarado. Por isso Jesus, Ele é conhecido como médico dos médicos, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nada é impossível para Deus, mas todas as coisas são possíveis para aquele que crê no Senhor dos exércitos. Todo aquele que crê nele não é confundido, mas quem nele não crê já está condenado. E a Bíblia fala que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, que é bendita. Pois nesse dia de hoje, meu amado, a palavra de Cristo, o Evangelho de Cristo, está sendo pregado. Isso é um privilégio. É um privilégio anunciar a mensagem do Evangelho, pregar a palavra de Deus. É uma honra, é um privilégio compartilhar a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para aqueles que são salvos. A mensagem da cruz, ela é o poder de Deus para aquele que crê. Jesus, então, porém, adverte o homem: entre pela porta estreita, apertada ao caminho, a qual conduz à vida eterna, e poucos são os que entram por esse caminho. A cruz nos leva a renunciar o pecado. A mensagem da cruz, ela é uma mensagem de renúncia. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, precisa renunciar a si mesmo, tomar sobre si a sua própria cruz e seguir-me. Jesus diz que se certamente o homem quiser seguir após ele, ele precisa renunciar a si mesmo, as suas próprias vontades, e tomar a sua própria cruz para seguir a ele. A cruz, ela é pesada, mas nós precisamos carregar a nossa própria cruz. E a cruz que o homem tem que carregar é a renúncia. Renunciar o pecado é uma cruz a ser levada. Renunciar às suas fraquezas, renunciar aos seus desejos pecaminosos, renunciar àquele ponto que você considera como fraco, que te leva a cair, a pecar, é necessário para seguir a Jesus Cristo. Por isso Jesus falou: se alguém não deixa a si mesmo, não deixa todas as coisas, não nega a si mesmo, não deixa pai, mãe, filho para seguir após mim, não é digno de mim. Porque aquele que ama mais a sua própria vida, esse perderá, mas aquele que por amor de mim renunciar a sua vida, esse achará.
A vida, ela é uma questão de renunciar à sua própria vida nessa terra para alcançar uma vida celestial, para alcançar uma vida eterna. Nós precisamos renunciar à vida de pecados, nós precisamos renunciar os desejos da carne para alcançar a vida eterna. Para alcançar o reino de Deus é necessário renunciar os desejos da carne. Renuncia o adultério, renuncia a bebedice, renuncia a imoralidade, renuncia a homossexualidade, renuncia os caminhos de erro, renuncia o orgulho, renuncia a soberba, renuncia a mentira, renuncia enquanto há tempo o teu pecado, tomando sobre si a tua própria cruz e seguindo após Jesus Cristo. O símbolo da cruz não pode salvar ninguém, mas a mensagem da cruz, ela salva todo aquele que crê. O objeto da cruz não pode proteger e salvar ninguém, mas a mensagem da cruz, ela é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Um terço, um crucifixo não pode salvar ninguém. Jesus não foi salvo pela cruz. Jesus foi, na verdade, consumado na cruz para salvar pessoas. A cruz não salvou Jesus. Todos aqueles que foram pendurados na cruz foram mortos. Paulo, pois, escreve então que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Isaías também declara: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas, porém, a mensagem que Jesus carrega na cruz, ela salva o homem. O símbolo da cruz é maldição, portanto, não ando com o símbolo da cruz, porque é maldição. Mas a mensagem da cruz esteja no seu coração, que a mensagem da cruz possa te guiar, que a mensagem da cruz possa ser contigo. Aleluia. Os fariseus não seguiam e nem aceitaram essa mensagem. Eles não procederam neste caminho. Os fariseus, na verdade, reprovaram o Jesus Cristo, Deus vivo. E a Bíblia fala que então ele se tornou pedra de tropeço para aqueles que o rejeitam. Está cheio de fariseus em toda a terra. Goiânia está cheio de fariseus, religiões de aparência, homens vazios de Deus, igrejas cheias de aparência, mas vazias de Deus, homens com aparências exteriores, mas como sepulcros caiados. Jesus diz: por fora estão limpos, mas por dentro estão sujos, verdadeiros sepulcros caiados. Verdadeiros sepulcros caiados. Arrependam-se e tornem-se ao Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa te dar a misericórdia para voltar ao reino de Deus. Assim, pois, então Jesus vai dizer em Mateus capítulo 23, que então eles amam os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas. Mateus 23, versículo 6. Esses são os fariseus. Eles gostam de estar sentados em cima dos altares, nas primeiras cadeiras, gostam de serviço, gostam de carregar consigo títulos e ostentar belas roupas para serem vistos pelos homens. As saudações dos homens eles gostam, os elogios dos homens eles gostam de receber a glória dos homens. Mas Jesus Cristo, ele tem dito que aquele que a si mesmo se exaltar, pois será humilhado, mas aquele que se humilhar, Deus o exaltará. Porém, os homens, eles procedem num caminho de erro. Eles gostam da exaltação dos homens, gostam de se exaltar a si mesmo. Mas, porém, Jesus Cristo, Ele não quer o homem com seu ego inflamado, pois a exaltação é de Deus, a honra é de Deus, a glória é do Senhor. Deus não divide sua glória com os homens. Deus não dá o seu louvor às imagens de escultura. Então Jesus, ele continua dizendo: eles gostam das saudações pelas ruas, eles gostam das saudações nas praças, e eles gostam de ser chamados de Rabi, Rabi, que quer dizer mestre. Porém, vocês não queiram ser chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, a saber, Jesus Cristo. E todos vocês são irmãos. Não queiram títulos que os homens colocam. Os títulos dos homens são apenas rótulos para colocar num produto. E muitas pessoas são apenas produtos rotulados. São apenas um produto colocado rótulos. Muitos são apenas homens colocados títulos para sua própria glória, para serem apenas levantados o seu ego pelos homens. Só que Jesus Cristo não está colocando títulos. Jesus não está dando títulos a homens. Jesus não está colocando homens neles cargos. Mas Jesus Cristo, ele diz em sua palavra: a ninguém chameis
de mestre, a saber, todos vocês são irmãos. É o que a Bíblia diz. Vós, porém, não queiram ser chamados de mestres, porque um só o vosso mestre é Jesus Cristo, e vocês todos são irmãos. Qual que é o contexto? Jesus está dizendo. Jesus está dizendo aos religiosos, Jesus está dizendo aos fariseus, os religiosos: vocês são irmãos. Não existem títulos, não existem cargos, não existem homens colocados acima do outro, não existe pirâmide diante de Jesus Cristo. A pirâmide, ela é maçônica, vindo de Satanás. Mas Jesus Cristo não coloca em hierarquias. O único poder é o poder de Deus. A única hierarquia é o Senhor Deus, que está acima de tudo e que está acima de todos. É Deus. Mas os homens, eles amam ser colocados cargos para poder exercer autoridade uns sobre os outros. Só que Jesus Cristo, ele diz: vocês todos são submissos, vocês todos são servos, vocês todos são irmãos. Todos nós somos, quando estamos em Jesus Cristo, somos servos de Deus. E não existem hierarquias humanas diante de Deus. Fujam desse tal engano, fujam dessa religião falsa, fujam dessa religião vazia de aparências, fujam dessas religiões falsas de aparência, vazias de Deus, religiões cheias de ego, religiões levantadas pelo ego do homem, homens levantados por ego de outros homens, homens intitulados com títulos e cargos eclesiásticos para satisfazer o ego de um povo mimado, de um povo corrompido, de um povo cauterizado, de um povo levado pelos seus pensamentos de erro. Porém, Jesus Cristo, ele adverte para não seguir em seus próprios caminhos, em seu próprio coração, porque aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar, pois será exaltado. Jesus, ele quer levantar o homem que está caído. Jesus quer levantar aquele que está oprimido, aquele que está abatido. Jesus, ele quer levantar. Jesus não quer levantar o seu ego. Jesus não quer um ego inflamado. Um ego inflamado é um coração enganado, é um coração sendo instruído em caminho de perdição, um caminho de erro. Mas Jesus Cristo, ele não quer levantar egos. Jesus quer levantar pessoas, levantar aquele oprimido que está caído, levantar aquele que está de fato sem força. Jesus, ele veio para buscar, salvar aquele que se havia perdido. E hoje, nesta manhã, Jesus Cristo, ele está mais uma vez chamando o homem e dando ao homem a sua oportunidade de salvação, dando ao homem a sua esperança de alcançar a vida eterna. Jesus Cristo, ele está às portas e bate. E se alguém ouvir a sua palavra e abrir a tábua do seu coração, então Jesus Cristo entrará e fará morada. Jesus faz morada dentro do coração daqueles que recebem a palavra nesse dia de hoje, daqueles que fazem um concerto com Deus nesse dia de hoje. Jesus habita dentro daqueles que certamente nesse dia de hoje recebem a sua mensagem e que de fato entregam sua vida a Ele de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito. A Bíblia fala que devemos buscar o Senhor com toda a força, com todo entendimento. Nós devemos buscar o Senhor na sua força, no seu poder. Busque o Senhor enquanto você pode achar, invoque a Deus enquanto Ele ainda está perto, se afastando de todos os maus caminhos e deixando todo o caminho de impiedade. Entra pela porta estreita, cidade de Goiânia. Fujam das religiões de aparência, fujam da religião de aparência dos fariseus. Jesus então diz assim: a ninguém na terra chameis de vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. O que Jesus está dizendo? Na terra, muitas pessoas têm homens que colocam como pais espirituais, mas o nosso único Pai espiritual é Deus. Não existem pais de santos, não existe Papa, que significa papai, não existe Padre, que significa pai, mas a Bíblia fala que um só é vosso Pai, a qual está no céu, a qual está no reino de Deus, o qual é o Deus poderoso. Por isso, cidade de Goiânia, se vós não
arrependerdes, certamente perecerão. Por isso, moradores da terra, se não arrependerdes, certamente perecerão. O povo está perecendo porque está rejeitando o conhecimento de Deus. A Bíblia fala em Oséias capítulo 4 que o povo está sendo destruído porque tem rejeitado o conhecimento de Deus. O povo está perecendo porque está rejeitando o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, ele nos leva a ter vida eterna, nos leva a ter salvação, nos leva a nos aproximar de Deus, nos leva ao caminho de salvação, nos leva a estar em verdes pastos. Mas, porém, a falta do conhecimento faz o povo perecer, faz o povo errar, faz o povo caminhar para a condenação e faz o povo viver separado diante da face de Deus. Isaías fala no capítulo 59, versículo 2: eis que os ouvidos de Deus não estão encobertos para que não possa ouvir, nem as mãos de Deus não estão agravadas para que não possa ajudar, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, encobre os vossos ouvidos para que não sejam ouvidos por Deus. Ou seja, o que faz separação entre homem e Deus é o pecado. Por isso Jesus diz: se vós não arrependerdes de vossos pecados, certamente perecerão. Se não arrependerdes dos pecados, certamente perecerão, porque o pecado faz separação, faz divisão entre criatura e criador, entre homem e Deus. O pecado faz uma separação ao ponto do homem não ser ouvido por Deus, ao ponto do homem não ter acesso a Deus, ao ponto do homem não ser ouvido por Deus, ao ponto do homem estar separado de Deus. Por isso, arrependa-se hoje e não pereça, arrependa-se hoje e não venha perecer em seus pecados. Jesus está com suas mãos estendidas, Jesus está com seus ouvidos apontados para ouvir, mas porém, não se esqueça que se não arrepender, seus pecados te separam de Deus ao ponto de não ser ouvido, como está escrito em Isaías 59, versículo de número 2, a mensagem de Deus, o Evangelho, é viva e eficaz, fiéis são essas palavras, dignas são de toda aceitação, a palavra de Cristo, a mensagem da cruz, o Evangelho do Senhor, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Mateus 23, Jesus está dando uma mensagem, então Jesus está dizendo: ninguém chameis de mestre, porque um só é o vosso mestre, o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Nós vemos hoje nas mídias e vemos hoje ao nosso redor homens, líderes religiosos, pastores e bispos, padres e etc, homens que estão com seus egos inflamados, homens que estão exaltando a si mesmo. A maioria estão indo para o inferno, e a maioria está levando multidões para o inferno. A maioria dos líderes religiosos hoje estão indo para o inferno e levando multidões para o inferno. Você abre as mídias, está lá os homens sendo exaltados, Bispo Leonardo, pessoas sendo levados ao erro por causa de seu engano, de seu coração, onde só buscam prosperidade, onde só estão buscando palavra de autoajuda, mas nós devemos esperar a ajuda que vem do alto, a ajuda que vem de Deus, e não a autoajuda por causa de uma mensagem de ego. Fujam dos tais, são mercenários, são ladrões e salteadores, que fazem negócio da palavra de Deus, que fazem negócio do Evangelho de Cristo, que fazem do nome de Deus uma fonte de lucro, que envergonham o nome de Deus com seus falsos discursos, com suas vãs sutilezas, com suas vãs filosofias, com seus ensinamentos de demônios. Mas Jesus Cristo diz: não prossiga em seus caminhos. A religião dos fariseus ela é vazia, ela na verdade exalta homens e rebaixa a glória de Deus. A religião dos homens é vazia, enche o ego de homens e desvia a glória de Deus sendo dada para homens. Colocam homens lá em cima, num topo de uma pirâmide, e Deus é inexistente nessa pirâmide. Colocam no homem títulos para que eles sejam vistos como autoridades, como uma voz,
mas a voz de Deus está ecoando, dizendo: sai do meio dela, ó povo de Deus, sai do meio deles, ó povo de Deus, para que não sejam corrompidos, para que não sejam levados em perdição, como está escrito lá na carta de Apocalipse. Sai do meio dela. Babilônia te levará ao inferno. Babilônia não tem adoração para Deus. Babilônia tem adoração a homens. Babilônia não tem honra para Deus. Babilônia tem honra à imagem de escultura, tem honra à imagem de mortos, tem honra para líderes religiosos, mas Babilônia não tem honra para Deus. Por isso Jesus diz: aquele que a si mesmo se exaltar, pois será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Pegue uma Bíblia e comece a examinar o que nela está dizendo. Jesus então diz: examine a Escritura. O que é que Jesus diz para examinar? A Escritura, a palavra de Deus, é uma fonte confiável. O livro mais confiável hoje é a Bíblia, a palavra de Deus. Quem te garante que o que Sócrates, Platão escreveu é verdadeiro? Quem te garante que eles existiram? Você não estava lá, você não viu. Mas a Bíblia diz que as palavras de Deus, elas são testificadas pelo Espírito Santo de Deus. E de fato este é um livro confiável, porque certamente Deus, ele tem a assinatura de Deus. As primeiras palavras não foram escritas em papel, foram escritas em pedra. As primeiras palavras não foram imprimidas de um papel, mas foram escritas pelo dedo de Deus de uma pedra, uma tábua feita por Deus, no Monte Sinai, onde Deus escreveu os seus 10 mandamentos: não adulterarás, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, não se curvarás diante das imagens de escultura. Mas infelizmente os homens quebraram os mandamentos de Deus. Os homens não se importam mais com os mandamentos de Deus, estão mais se importando em frequentar as suas reuniões de hipocrisia, estão mais se importando em frequentar os seus cultos, suas missas de hipocrisia, do que de fato obedecer a Deus. Mas lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 vai dizer que obedecer é melhor do que sacrificar. Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Deus tem mais prazer em que se obedeça a sua palavra do que se apresente em sacrifício. Louvor é um sacrifício para Deus, mas se não tiver obediência a Deus, esse louvor não chega até a Deus. Deus não recebe esse sacrifício. Por isso obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência a Deus é melhor do que os sacrifícios. Obedeça a Jesus Cristo pelo temor. Torne-se a Deus pelo temor. E pela sua misericórdia se santifique e purifique de todo pecado. Porque Jesus Cristo, ele veio para purificar o homem. Em Apocalipse 22, versículo 14, vai dizer: felizes são aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas da cidade. Ou melhor dizendo, Jesus, o Cordeiro de Deus, ele purifica o homem, torna ele limpo de todas as suas culpas, de todos os seus pecados, de todas as suas transgressões. Jesus, ele purifica e torna alvo como a lã neve. Busque pelo perdão de Deus, busque pela remissão dos pecados, busque por Jesus Cristo. Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e sempre. Invoque o nome do Senhor agora, para que a sua alma possa encontrar descanso, para que você possa encontrar a vida eterna em Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, e quem nele crê não morrerá, mas será ressuscitado no último dia. Que a graça de Cristo seja contigo, e a paz de Deus, a qual excede a todo entendimento, seja com o seu coração. Deus abençoe em nome de Jesus.